38 jogos, 20 derrotas, Fino. Pois é, a torcida fez a parte dela, mas o Vasco não conseguiu evitar o pior. O torcedor chorou. Os jogadores choraram. Pô, não tem nem o que falar, cara. O ídolo chorou. Deixa aí, cara. Não quer falar. O Vasco chorou. O pior dia que São Januário já viveu. Os outros resultados não vieram. Nem o Vasco cumpriu a parte dele. Leandro Domingues fez 1-0 para o Vitória. E o jogo se transformou numa tortura para os apaixonados vascaínos. Até houve chances, poucas. Leandro Almeida de cabeça. Edmundo. Madison de falta. Mas para piorar tudo, Ricardinho chutou. O goleiro Rafael tentou evitar. E a bola foi devagar, devagar, até Adriano empurrar para o gol. 2-0. No banco, Renato Gaúcho nem gritava mais. Na tribuna, o presidente Roberto Dinamite, incrédulo. Atrás do banco, o desespero dos reservas. O goleiro Roberto, Pedrinho revelado pelo clube. Pelas arquibancadas, lágrimas e lágrimas. E revolta também. Um coro apontou um responsável, o ex-presidente. Quando o árbitro apitou, era o fim. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Um corredor de policiais protegeu os jogadores para evitar agressões. Descontrolado, o torcedor Fernando Henrique, de 21 anos, subiu até a marquise do estádio e ameaçou se jogar. Foi contido por homens do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A esperança se transformou em lágrimas, frustração. Os últimos minutos na primeira divisão foram tão sofridos como as outras 37 rodadas. Impossível esconder o sofrimento. O Vasco caiu. O torcedor sabia, era uma missão difícil. O Vasco precisava da vitória contra o Atlético Paranaense e de um tropeço de Coritiba ou Criciúma. Mas eu acredito que alguém vai tropeçar, não é possível. Poxa, tá nas nossas mãos, o Atlético Paranaense fez uma partida patética contra o Flamengo na Copa do Brasil. A expectativa é vencer. Então vamos trabalhar para conseguir esse objetivo. Mas o primeiro golpe veio cedo. Aos 3 minutos, o Atlético, que ainda buscava uma vaga na Libertadores, fez o primeiro. Paulo Baier cobrou falta, o Manuel tentou desviar. O juiz deu o gol pro Paulo Baier. Aos 17 minutos, briga generalizada e paralisação. Quando o jogo foi reiniciado, o Criciúma já perdia para o Botafogo. O Vasco dependia das próprias forças. E um gol meio sem querer do Edmilson reacendeu as esperanças vascaínas. Gol! Edmilson de ombro! Ou de orelha, se você preferir. Mas foi só. Foi pouco. O Vasco apresentou as mesmas limitações que marcaram o time ao longo do campeonato e o Atlético não perdoou. O goleiro Alessandro escorregou e Ederson fez. E que hora para escorregar, Alessandro! O artilheiro do campeonato aproveitou a fragilidade e o desespero vascaíno. Foi do Ederson a assistência para o Marcelo fazer o terceiro do Atlético. Muitos desistiram, deixaram o estádio e não viram os outros 2 gols do Ederson. Empurra de vez o Vasco para a segunda divisão. Enquanto o atacante comemorava, os jogadores do Vasco observavam. Um semblante triste, decepcionado. Ederson marcou 3 vezes contra o Vasco. Chegou aos 21 gols. Artilheiro do Brasileirão. Uma humilhação dupla para a enorme torcida Cruz Maltina. 5-1. Uma goleada impiedosa para sacramentar o rebaixamento vascaíno.
antes de pensar nos outros. O Vasco precisava vencer. Mas o jogo era na casa do adversário. Por isso, quando o melhor jogador do time, o Nenê, tem uma chance como essa e ela não se transforma em gol, rapaz, aí bate um desespero. Para tornar o jogo mais dramático, choveu muito. Curitiba também teve lá suas chances. Mas o lance mais importante do jogo foi esse. De novo com o Nenê. Na hora em que ele ia chutar, o Leandro Silva foi na perna dele, olha aí. Que ironia. O Vasco, que tantas vezes se salvou com gols de pênalti do próprio Nenê, dessa vez não teve o pênalti marcado. Isso fez muita falta. A partir daí o jogo foi só sofrimento. Vascaínos de todos os cantos vivendo a agonia do rebaixamento que se aproximava. E ele chegou. O 0-0 com o Curitiba rebaixou o Vasco para a segunda divisão. A torcida do Fluminense, que é grande rival do Vasco, que aguentou provocações vascaínas neste ano de 2015, queria que o Fluminense perdesse para o Figueirense, queria mais era ver o Vasco rebaixado. Mas o time não estava mostrando isso não. Olha o pique do Marcos Júnior na marcação. O Magno Alves teve duas chances boas. Na segunda, o goleiro Muralha, como um gato, salvou o Figueira. A torcida do Vasco pode lamentar também que o Figueirense poderia ter ficado com um jogador a menos, né? O Carlos Alberto tinha que ter sido expulso por essa entrada no Léo Pelé. Pra que isso, Carlos Alberto? Só levou cartão amarelo. Aí veio o segundo tempo, e quando o Marquinhos Pedroso chutou, parecia que a bola ia pra fora. O Arthur até parou. A câmera nem foi. Mas o Marcão foi. A bola não saiu. E o Marcão partiu para fazer o gol do Figueirense. Marcão! Figueirense 1-0. A torcida do Fluminense vibrou. Que coisa, rapaz. E a torcida do Vasco pode lamentar mais um detalhe. O Marcão deu uma empurrada no Arthur, né? Olha aí. Só que o juiz não viu. E esse gol valeu a vitória do Figueirense. 1-0 em cima do Fluminense. Esse resultado já rebaixava o Vasco. Mas para se salvar, o Figueira ainda precisava que o Avaí não vencesse. Por isso a turma foi para frente da TV. O Avaí só dependia dele próprio para se safar do rebaixamento. E quando o Claudinei mandou a bola para a rede, parecia que o Avaí ia conseguir. 1 pro Avaí, 0 pro Corinthians, para mudar de novo a parte de baixo da tabela. Só que o jogo era na Arena Corinthians, casa do super campeão brasileiro, onde o Timão só perdeu uma partida nesse campeonato todo. E o Corinthians veio com o time titular, para se despedir em grande estilo. E acabou arrancando o empate. Wagner Love. Corinthians 1, Avaí 1. Quando o juiz apitou o fim do jogo em São Paulo, rebaixando o Avaí, a turma do Figueirense explodiu de felicidade em Florianópolis. É a comemoração do alívio. O Figueirense está na primeira divisão em 2016. O Corinthians, campeoníssimo com 3 rodadas de antecipação, quebrou o recorde de pontos do Campeonato Brasileiro por pontos corridos com 20 clubes. Encerrou com 81 pontos. O recorde anterior era de 80. O Atlético Mineiro terminou como vice-campeão com 69 pontos. O Grêmio fechou em terceiro com 68. E o São Paulo pegou o último assento no bonde da Libertadores com 62 pontos. Depois vem Internacional com 60 pontos. Sport 59, Santos 58, Cruzeiro 55, Palmeiras 53, Atlético Paranaense, Ponte Preta 51, Flamengo 49, Fluminense e Chapecoense 47, Coritiba 44, Figueirense 43. E cuidado com o buraco! Os 4 últimos não se seguraram e caíram para a segundona. O Joinville na lanterna com 31 pontos. O Goiás em penúltimo com 38. O Vasco em antepenúltimo com 41 pontos. E o Avaí com 42 pontos. E lá do buraco da segundona vem a turma que subiu de divisão. Botafogo, América Mineiro, Vitória e Santa Cruz. Sejam muito bem-vindos. Boa sorte na primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2016. Ninguém estava esperando por mim, não.